On me dit que nos vies ne valent pas grand-chose, elles passent en un instant comme fanent les roses. Você ouve a partir de agora Conte Outra, com Josi Conte. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore, c'est quelqu'un qui m'a dit. Alô, ouvintes da Rádio 94.7 FM. Já há vários dias, na verdade há mais de um mês, todo dia eu venho aqui e falo um pouquinho com vocês sobre aspectos do comportamento humano, coisas que fazemos, coisas que percebemos, coisas que não percebemos, mas que eu gostaria que nós passássemos a perceber. Por isso eu dou as dicas. Aí, eu acho que faltou falar uma coisinha para vocês, e eu acho que é bastante interessante. Eu, como psicóloga, penso que tenho obrigação de falar isso. Eu queria dizer hoje um pouquinho sobre algumas características, alguns aspectos que nos fazem saber quando é a hora de procurar a ajuda de um psicólogo, de um profissional da saúde mental, né? O que faz, como está uma pessoa, quando saber a hora de procurar essa ajuda, né? Muitas vezes a gente não está muito bem, mas a gente fala, não, eu não estou muito bem, mas não é caso de psicólogo, não é caso de psiquiatra, por exemplo. Eu não estou muito bem, mas vai levando. Mas eu queria mostrar para vocês, né, e dar alguns exemplos de casos em que um profissional pode fazer toda a diferença na vida de uma pessoa. Primeiro ponto, então, que para a gente ter muito claro é o seguinte: não é preciso que a pessoa esteja surtada, alucinada, profundamente deprimida ou muito alterada, incapaz de trabalhar, para que ela precise de um profissional assim. O psicólogo, ele serve para estar perto da pessoa, para ouvi-la e muitas vezes para ajudá-la a pensar. Então, alguns aspectos são interessantes para a gente pensar. Eu vou falar de alguns pontos. Por exemplo, quando a pessoa ela está no momento da vida dela em que ela acha que ela está sozinha no mundo, que ela acha que ninguém a entende, ela acredita que ela não consegue encontrar nenhuma pessoa com a qual ela consiga ter uma troca que possa ser construtiva, onde ela não encontre alguma afinidade. Esse sentimento de solidão e de falta de cumplicidade com outras pessoas é algo que merece sim muita atenção. Então seria um caso interessante, né? O tipo de coisa onde um auxiliar, né, um auxílio psicológico pode ajudar, né? Outra situação em que a pessoa pode procurar a ajuda de um psicólogo é quando a pessoa está passando por uma fase, faz tempo já, onde ela tem a sensação em que nada na vida dela anda, ela tem o sentimento que a vida dela está parada, que as coisas não acontecem, que ela já tentou de tudo, que ela já tentou alternativas diferentes, e que ela está amarrada. Então, gente, com um profissional, talvez ela consiga ver, né? Ela tem um auxílio para olhar a vida dela por diferentes perspectivas, para repensar questões e ver aonde é que a coisa está se amarrando. E às vezes uma pessoa especializada de fora pode ajudar muito. Outra coisa que é interessante, né, é no caso de pessoas que se sentem muito à flor da pele, pessoas muito explosivas, né? Então, uma pessoa muito explosiva, ela pode ter e trazer muitos danos, tanto para ela quanto as pessoas que estão no entorno. Então, tudo que ela pensa, quando ela vê, ela já chutou o balde, ela já explodiu, ela já foi grosseira. Então, isso muitas vezes faz com que a pessoa fique marcada, fique mal vista, que ela não consiga se adequar. E isso gera muito sofrimento, porque traz danos. Então, se ela percebe que está sempre errando a mão na hora da explosão, talvez seja o momento de repensar também, analisar onde que está o problema, né? Porque pode ser algo que possa ser ajustado, melhor analisado, para que a pessoa se adeque um pouco melhor. Não quer dizer que ela tenha que deixar de ser ela, deixar de ser espontânea e natural, mas
Quando ela erra a mão, provavelmente isso gera sofrimento nela, né? E aí é um dos maiores pontos que motiva alguém a procurar um acompanhamento psicoterapêutico, né, gente? É a pessoa estar em sofrimento. Então não importa naquele momento exatamente qual é o motivo do sofrimento, mas o fato de que essa pessoa está em sofrimento. Então isso mostra que ela precisa de ajuda e essa ajuda, né, pode ser encontrada através de um tratamento, um acompanhamento psicoterápico. Quando eu falo também, eu acho importante ressaltar que não é fazendo propaganda do meu serviço, porque eu nem atendo, tá, gente? Eu nem faço atendimentos. Mas que a pessoa procure os profissionais da cidade, procure no posto de saúde, que ela procure auxílio de pessoas em que ela possa confiar. É nesse sentido. Que ela tenha alguém com quem ela possa contar. Às vezes, né, algumas pessoas têm uma rede de apoio familiar, amigos, um pouco mais estruturada, e isso ameniza algumas situações. Outras pessoas não têm, mas nada substitui um profissional estar por perto, porque ele vai ter o olhar treinado, o olhar técnico, e isso faz toda a diferença, né? Outra coisa que a pessoa pode estar bem atenta na hora de procurar ajuda, de procurar um profissional especializado, é se ela não tem vontade de fazer mais nada, se ela não tem vontade de fazer, de sair da cama, de realizar suas atividades. Ela percebe, por exemplo, ela até se culpa. Ela fala assim, caramba, eu tenho emprego, minha família está bem, meus filhos estão encaminhados, eu estou bem na escola. Ela percebe que está tudo muito, mais ou menos bem, mas ela percebe ao mesmo tempo que a vida dela tem algo assim que ela não está tendo razão para viver. Esse é um ponto que merece cuidado, porque a pessoa pode estar entrando num processo depressivo e aí ela pode precisar de ajuda também, né? Se a pessoa achar que ela nunca tem tempo para nada, que ela vive acelerada, 24 horas por dia, que não para, não come, não dorme, emagrece, está sempre colher a fundo, não está bem, também mostra algum tipo de desequilíbrio. Então, gente, a gente tem que estar atento quando alguns comportamentos que nós temos no dia a dia geram algum tipo de sofrimento, quando nós percebemos que isso está gerando um descontentamento e que é hora de procurar ajuda. Procurar ajuda é um ato de sabedoria, mostra que nós estamos maduros o suficientes para tentar melhorar, para tentar virar essa página e seguir em frente de uma maneira melhor. Se for o momento, não tenham dúvidas. Conversem com pessoas da confiança, estejam atentos a esses sinais, percebam se vocês estão em sofrimento. Percebam, inclusive, se vocês não ocupam muito do seu tempo, justamente para não pensar em questões que estão incomodando. Fica a dica para vocês. On dit que le destin se moque bien de nous, qu'il ne nous donne rien et qu'il nous promet tout. Você ouviu Conte Outra com Josi Conte. On tend la main et on se retrouve fou. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit